Aqui é a Letícia Lois, sobretudo, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre física. Bem, vamos começar com termometria. O que seria termometria? Para já chegarmos no estudo assim da termometria, né, que a gente vai estudar sobre a temperatura e as formas que ela pode ser medida, a gente vai primeiro falar dos estados da matéria. Provavelmente você já sabe que a matéria pode ter 3 estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Bem, alguns autores, alguns pesquisadores, né, estudiosos, definem outros estados, mas nós vamos trabalhar com esses 3 aqui, que são os mais comumente usados, né? E o que define os estados da matéria? O que define é a agitação das moléculas dessa matéria. Então, a gente pode dizer que as moléculas estão muito mais agitadas no estado gasoso do que no sólido. E as moléculas do gasoso estão muito mais agitadas do que no líquido. Então, se a gente fosse fazer um desenho, né? As moléculas do gasoso, elas estariam assim, ó, super afastadas e se movendo muito agitadas. Já se a gente fosse fazer um desenho, por isso que o estado gasoso, né, ele vai se adequar ao pote que a gente submeter ele, né? Se a gente botar ele num recipiente, ele vai se transformar da forma daquele recipiente, porque ele tá tão agitado que a gente não consegue nem pegar ele, né? É gasoso, né? O estado gasoso. Então, agora se a gente for determinar o líquido. Bem, o líquido ele vai estar um pouco mais juntinho, assim, né? Tanto que a gente consegue segurar o líquido, né? E vai estar um pouco menos agitado, mas ainda vai estar agitado, tá? E agora, e o sólido? Bem, o sólido, ele não depende do recipiente que você colocar ele vai ter sempre a mesma forma, porque as partículas dele estão assim, ó, super juntinhas. E quase não tem esse movimento, não estão mexendo, né? Então, agora que você já viu essa representação das moléculas, né, o que define se a matéria está sólida, líquida ou gasosa, a gente vai continuar. E vamos lá para a temperatura. Bem, a temperatura é uma grandeza física escalar, ou seja, ela não precisa de outros elementos para ser determinada. Ela por si só, ela já é suficiente. Ela não precisa dizer esquerda, direita, por exemplo. Ela por si só, ela é suficiente. Por isso que a gente chama ela de uma grandeza física escalar. E a gente determina pelo grau de agitação das moléculas. Porém, a gente não tem como medir o grau de agitação das moléculas. Então, a gente mede com grandezas que variam junto com ela, como pressão, por exemplo. E por isso, a gente tem até... A gente vai ter o termômetro, né, que vai medir a temperatura. E ele vai usar de um sistema de pontos físicos, de pontos fixos, né? E, bem, seguinte, a gente poderia medir, né? A gente vai usar pressão, volume, essas coisas para medir. Mas a gente vai usar aqui o termômetro, né? A maioria vai ser usado o termômetro, que ele usa pontos fixos. O que são isso? O que é isso, né? Ele vai marcar, tem lá, né? Todo mundo já viu um termômetro. E vai ser marcado nele pontos fixos. Tipo, por onde ele vai se basear nessa escala para medir a temperatura. E para isso eles vão usar uma substância pura, como a água, na pressão atmosférica de 1 AT, né? Uma atmosfera, né? Uma pressão atmosférica. E aí eles vão medir. E a gente sabe... E vão medir o quê, né? Eles vão medir a fusão e vão medir também a... Meu Deus. Vai medir a ebulição e a fusão, né? E a gente sabe que a água, ela se transforma em água, né? Se ela tá em gelo, né? Na forma sólida dela, ela passa pro líquido pela fusão. E para isso ela precisa estar a 0 graus Celsius. E para ela passar para o gasoso, ela precisa estar a 100 graus Celsius para sofrer a ebulição. Mas a gente sabe também que a escala Celsius não é a única escala usada para medir temperatura. A gente tem também Fahrenheit
E Kelvin. Bem, a Kelvin geralmente é utilizada em meios científicos. E a Fahrenheit, ela é usada em países falantes de língua inglesa. Estados Unidos, por exemplo. E cada uma delas vai ter uma temperatura fixa diferente, né? Por exemplo, no Celsius, a gente sabe que a água entra em ebulição a 0 graus. Já em Fahrenheit, ela vai entrar a 32. Já em Kelvin, ela vai entrar a 273. E ela vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 graus Kelvin, tá? E a gente vai usar sempre Kelvin no meio científico, mas o mais normal é usar Celsius, né, no dia a dia. E se a gente quiser fazer uma relação entre essas três escalas, tem como a gente determinar, tipo, meu Deus, eu tô vendo uma coisa em Fahrenheit, mas não faço ideia em Fahrenheit, assim, eu costumo trabalhar com Celsius, então eu costumo trabalhar com Kelvin. Como é que eu mudo isso? Bem, a gente tem essa formulinha aqui, né, que é a relação entre os três sistemas de medida, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Por exemplo, se você quiser passar de Celsius para Fahrenheit, você vai botar aqui Celsius sobre 5 igual a F, né? Fahrenheit menos 32 sobre 9. E você vai achar a temperatura que você quer. Já se for em Celsius para Kelvin, você não precisa nem escrever o denominador, você pode cortar os denominadores, porque os denominadores são iguais. Então vai ficar Celsius, a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273. Mesma coisa para Fahrenheit para Kelvin, de Fahrenheit para Celsius, tá bom? Então, é isso. E a gente também vai determinar o 0K, que vai ser o zero absoluto, que é um valor que vai ser obtido experimentalmente e indica a paralisação da matéria. Ou seja, quando não existe nenhuma energia na matéria. Ela vai estar completamente paralisada, também chamada de morta, né? Então, é esse 0K aqui, 0 Kelvin. Então, é isso. Vamos começar em termometria assim. E continua aqui no canal se você gostou do vídeo, curte aí. E continua para ver mais vídeos sobre outros temas de física ou outras áreas também.